Pessoal, vídeo extremamente importante com um posicionamento do deputado Maurício Marcon, combativo deputado e que sobe na tribuna para fazer fortes declarações, inclusive citando que pode, quem sabe, ser a última declaração dele na tribuna. Vamos tentar entender o que ele disse ali. Ele fez denúncias gravíssimas. Além do que, tem Nicolas Ferreira que ficou indignado. Ele fez um dos discursos mais fortes que eu já vi feitos por Nicolas e que vocês vão querer assistir até o final. E além disso, pessoal, tem Ciro Gomes. Quem aí lembra do Ciro Gomes? Pois bem, gente, Ciro Gomes conhece bem esse governo atual. E olha, o Ciro Gomes jogou a M no ventilador. Ele fez, digamos que, uma análise do cenário atual, das medidas que esse governo está fazendo, ou melhor, esse desgoverno, não é mesmo? Olha, a gente vai assistir juntos, eu também não assisti. Vamos assistir todos nós juntos aqui para ver qual foi o balanço feito por eles. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, até porque pelos comentários que eu vi, olha, vem coisa pesada por aí. Então, não se esquece, já deixa o like aqui embaixo, deixa o gostei, o joinha é importante demais, te inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Sem enrolação, já vamos para a tela porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Presidente, hoje eu subo essa tribuna com a certeza que é uma das últimas vezes que eu farei. É óbvio que nessa casa, todos os parlamentares hoje, quando sobem aqui, colega Padovani, tem medo do que vão falar, porque a nossa Constituição virou papel higiênico, não serve mais para nada. Ontem, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, a quem teve a incumbência de defender Lula na Lava Jato e virou o ministro da Justiça e Segurança Pública, teve a pachorra de vir a essa casa e dizer, presidente, que o artigo 53, onde está claro que somos protegidos pela Constituição para falarmos o que quisermos aqui em cima, não é bem assim, segundo o ministro. Ouvi uma guinada ligeira na jurisprudência, interpretando o artigo 53 da Carta Magna, dizendo que a imunidade material e processual dos parlamentares não inclui os crimes contra a honra, calúnia, injúria e defamação. E o Supremo interpretou isso dessa maneira, até eu participei desta votação, neste sentido, até em proteção da própria atividade parlamentar. Eu acho que há limites para tudo, não há nenhum direito absoluto, nem direito à vida, nem o direito à liberdade, muito menos o direito à livre expressão parlamentar. A palavra quaisquer que está escrita no artigo 53, ele tomou outra interpretação e disse, veja bem, dependendo do que você falar, o artigo não vale. Ora, senhor presidente, se um artigo que protege um parlamentar em uma democracia, para poder falar o que bem entende aqui em cima, não vale, o que podemos dizer do pai e da mãe que estão em casa acompanhando esse discurso, quando eles vão para algum lugar emitir uma opinião? Se nós aqui não estamos protegidos em poder falar o que bem entendermos, imagine uma pessoa comum no nosso país. Que, aliás, neste momento, colega Gilson, o Supremo Tribunal Federal está roubando nossas prerrogativas ao tratar sobre a censura na rede social. Quem faz lei nesse país é a Câmara e o Senado, e ninguém mais. Mas, infelizmente, enquanto tivermos um grande bananão na presidência do Congresso Nacional, nós continuaremos de 4 para um ex-ministro que vem a essa casa e humilha parlamentares que estão sendo processados por denúncia feita nesta tribuna aqui onde eu estou. Onde é que nós vamos parar, senhor presidente? Onde é que termina esse absurdo do judiciário? Qual é o limitador? Quando nós teremos um policial aqui do lado da polícia do Lula controlando o que nós falamos, para ver se a gente sai algemado daqui ou se pode ir para casa? O Supremo Tribunal Federal agora está decidindo o que eu posso falar aqui e o que eu vou poder postar na rede, colega Bibo. É isso que nós vivemos no nosso país. E o nosso colega Pachecão lá, aqui, né? Tranquilo, deve ter cargo no governo, um monte de emenda. E o parlamento que se lasque. Pacheco vai entrar nas páginas da história da República como a maior vergonha que presidiu o Congresso Nacional. É triste o que vivemos, senhor presidente. Muito obrigado. Tá aí, deputado Maurício Marcon, né, gente? Ficou indignado. O Nicolas também, depois eu vou trazer aqui. E agora a gente vai vir, então, com o Ciro Gomes, gente. Olha só, Ciro Gomes, depois de muito tempo aí. Vamos colocar aqui um balanço desse governo, então. Ele tem aí o conhecimento desse governo, né? Ele já fez parte dessa base Lula aí há muito tempo. Vamos ver aqui juntos. O governo prometeu um ajuste fiscal, mas o que nós vimos na prática foi apenas um aumento no arroxo do salário mínimo, afetando diretamente os mais pobres, os aposentados e todos os que recebem, por exemplo, o BPC, como crianças autistas e idosos
adoentados. Os beneficiários do INSS, os aposentados, mais ainda gravemente. A promessa de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que saiu em todas as manchetes, não é para valer. Se for valer, é só para o ano de 2026, lá daqui 1 ano e meio. E o aumento de impostos para os mais ricos também só vai acontecer, e olhe lá, se acontecer, que eu duvido, lá na frente em 2026. Então, o que já está em vigor agora é o mero corte do salário mínimo, enquanto a banqueirada e os rentistas, a turma que vive da agiotagem oficial, continuam completamente tranquilos, ou mais ou menos. Além disso, o governo anunciou um pacote para economizar 327 bilhões de reais até 2030. Mas adivinhe, metade desse monte de dinheiro virá dos mais pobres. 110 bilhões serão cortados do salário mínimo e 42 bilhões na contabilidade da educação através do Fundeb. E o pior, a população vai ganhar o que os americanos chamam de peanuts, como dizem os americanos, apenas aquelas coisinhas menores. O governo também quer prorrogar a DRU, presta atenção, que retira apenas 30%, ou seja, quase 1/3 de todas as receitas da Previdência Social para alimentar os juros e o bolso sem fundo dos banqueiros. E, ao mesmo tempo, cortam 7 bilhões da Lei Aldir Blanc, que fomenta a cultura, e ninguém fala nada sobre isso. Nem a mídia, nem a esquerda. Estamos vivendo uma crise fiscal realmente sem precedentes. O modelo econômico adotado desde 1999 é insustentável e apenas transfere a riqueza dos trabalhadores para uma minoria de rentistas que controla o poder político e a mídia. Em 2024, preste bem atenção, o Brasil registrou um déficit recorde de 1 trilhão e 93 bilhões de reais, sendo que 869 bilhões de reais apenas com juros da dívida pública. E a dívida pública já ultrapassou os 9 trilhões de reais, crescendo quase 2 trilhões de reais neste governo Lula. A pressão dos credores está aumentando, encurtando os prazos e elevando os juros. O Brasil já paga os juros mais altos do mundo, o que eleva a inflação e o dólar. E ao invés de resolver, a política de juros só piora a situação. O déficit nas contas do Brasil com o estrangeiro, que são contas em dólar, também já é um dos maiores da história. 2% do PIB, o que faz o dólar subir ainda mais e eleva o preço dos produtos essenciais, como os remédios e aluguel. Sem crescimento, a dívida só aumenta e o povo paga a conta. Em 2025, a expectativa é que a Selic, a taxa de juros básica da economia, suba ainda mais, aprofundando a crise. O governo Lula e o PT estão comprometendo não só o presente, mas o futuro do Brasil com um modelo econômico falido e fracassado. Precisamos urgentemente de mudanças ou a situação só vai piorar. Quer saber mais? Todos os números, toda a descrição, toda a explicação está na minha newsletter. Vá lá, assina, divulga, cirogomes.com.br. Bom, vocês viram aí a análise feita por Ciro Gomes. Parece que não tá nada bem na economia e nos cortes aí, nos ajustes fiscais desse desgoverno. Mas parece que na TV Lully, quer dizer, na Globo, tá tudo às mil maravilhas. Ou pelo menos a culpa é do mercado. Esse mercado, eles não gostam do governo do amor. Só pode ser isso, eles querem afundar o governo do amor, porque tá tudo tão bom, tudo maravilhoso. Não dá realmente para entender por que o dólar tá a mais de R$6 e por que as coisas estão aumentando aí no supermercado e todos esses ajustes que a gente sabe que no final das contas é uma maquiagem. Vamos ver aqui o que a blogueira da Globo vem falar aqui para defender. E obviamente que a gente tem que achar um culpado, né? E a culpa agora ela é do mercado. Vejam só. E eu queria acrescentar mais um dado, né? Porque na pesquisa Quest, né, os entrevistados todos do setor financeiro ou avalistas, digamos assim, do setor financeiro, dizem para 96% deles o rumo da economia está indo mal. Mas espera aí, você tem, desde o início do governo Lula, a previsão do PIB, a previsão de crescimento da economia vem surpreendendo para melhor. A gente acaba de ter aí 0,9% de crescimento do PIB no último trimestre, as projeções de crescimento para esse ano já passam de 3%, pode chegar até 3,4%. A gente tem o menor desemprego da série histórica, agora você tem a queda da miséria e da miséria extrema, sabe, uma queda acentuada. Quando você junta os dois, você tem 8,7 milhões de pessoas que foram beneficiadas. Beneficiadas por quê? Primeiro, pelos programas sociais, sim. Segundo, porque a economia cresce. Isso gera renda, gera emprego, né? E você tem um outro indicador que eu acho importantíssimo. Pera aí, só um pouquinho. Pessoal, sabe o que é o pior? Agora eu vou falar pra vocês, tá?
A rede social faz isso. A gente consegue debater. E é por isso que a rede social é um perigo. Tem gente que acredita aqui na blogueira. Esse é o pior. Tem gente que acredita, pessoal. Que é aquela turma do neném, que são os jovens que nem trabalham nem estudam. Também houve uma queda, uma redução significativa. Tudo isso nos dá uma fotografia de um país melhor. Que é para nós, gente, peraí, sabe? Eu não sou economista, mas a gente tem que reconhecer que no caso de um país como o Brasil, que o principal problema, o problema mãe é a desigualdade social, e o governo consegue crescer, gerar emprego, diminuir a miséria absoluta, a miséria, empregar gente, sabe? Sabe, tem alguma coisa errada. Pode ser que um fator, né, possa interferir em tudo isso, porque se você tem a inflação fora de controle, você tem o desequilíbrio fiscal, isso vai projetar juros muito altos e isso tem todo um efeito ao contrário. Mas nesse momento não dá para dizer 90% desaprovando o governo. Eu acho que tem aí um interesse muito direto de uma bolha, porque o mercado é uma bolha. Tá aí, o mercado é uma bolha. É uma manobra linguística aqui da blogueira da Globo, que é simplesmente inacreditável. Olha, como pode 90% do mercado reprovando o desgoverno Lula, gente? Isso aqui é uma coisa inadmissível, não é mesmo? Inadmissível a gente ter que ouvir esse tipo de balela e saber. O pior, gente, é saber que tem gente que acredita. Isso é uma das coisas que me preocupam mais ainda. Pessoal, vamos com o Nicolas agora. Comentem vocês aqui embaixo o que vocês acharam aqui das falas. E se tem alguém ainda que concorda aqui com a blogueira, porque é um negócio inacreditável, né? Vamos com o Nicolas aqui. Hoje, traficantes deram um tiro na cabeça de um policial, o colocaram dentro do carro e o jogaram de uma ribanceira. É muito triste ver de que a vida de um policial se tornou meramente um número nesse país. Eu não vou ser liviano de colocar que tudo de ruim que acontece nesse país, todo crime que acontece nesse país, é culpa do presidente Lula, não. Mas algo que eu posso afirmar é que ele tem sido, no mínimo, incompetente, tem agido de má fé com a segurança pública, principalmente com a sua. E eu posso provar isso. Lula cortou 708 milhões ao combate à criminalidade. É o Brasil do Lula. A violência no campo bateu recorde de 2.000 invasões. Lembrando que na época do Bolsonaro tivemos o número de 0, repito, 0 invasões. Estupros e assassinatos de mulheres aumentaram no Brasil de Lula. Tráfico de drogas aumentou 7% no Brasil de Lula. Assassinatos de pessoas LGBT aumentaram 42% no Brasil de Lula. Primeira vez que houve uma fuga em presídio de segurança máxima foi no governo de Lula. Enquanto isso, o ministro da Justiça, Lewandowski, está preocupado com falas como a minha, que chamei Lula de ladrão, está preocupado com as falas de Marcel Van Hatten e de Cabo Gilberto em tribuna, desrespeitando e rasgando a Constituição. Mais uma vez, não é uma defesa a esses parlamentares em si, mas as prerrogativas. E o ministro da Justiça está preocupado com isso. O ministro Alexandre de Moraes está preocupado com as páginas fakes que tem nome de Xandão com cabelo. Enquanto isso, a Janja gastou 68 milhões de dinheiro público só no Janja Palusa, 35 milhões. Dá só uma olhada nisso aqui, Sargento Gonçalves. Com 68 milhões de reais de dinheiro público, do seu, pagador de impostos, daria para comprar 194 mil viaturas para a Polícia Rodoviária Federal, 4 mil fuzis e 3 milhões de munições para a PM. Construir um presídio de segurança máxima ainda sobrava 28 milhões de reais. O que não daria para poder fazer com a segurança pública, juntamente com a Polícia Civil, bombeiros, Polícia Penal? Dava para mudar a realidade da segurança pública aqui do nosso país. E o G20 foi a prova disso, deputado Zucco. Afinal de contas, para estrangeiro, toda a segurança. Mas para você, pagador de impostos, você se lasca. Afinal de contas, os ministros do STF, vários deputados, possuem carro com blindagens, possuem segurança, mas você não. Você, cidadão, tem que se ferrar enquanto o Estado mostra que é capaz, quando ele quer garantir a segurança para você, mas a verdade é porque tem pessoas, líderes estrangeiros, vindo até o nosso país. E aí, me vem agora a esquerda querendo colocar a culpa da segurança pública no governador Tarcísio e no secretário de Segurança Pública da Leite. Horas. Eles foram exemplar em punir de forma rigorosa 2 policiais que desonraram a farda. Um jogando uma pessoa por uma ponte e o outro dando 11 tiros numa pessoa que estava cometendo furto. Agora, se o índice de São Paulo aumentou de mortes, agora está em primeiro lugar, 702 mortes. Se foi morte de criminoso que estava combatendo a polícia, que morra 70 mil. Afinal de contas, se entre a vida do policial e a vida do bandido, sempre iremos lutar para preservar a vida do policial. Policial que está desanimado de trabalhar, afinal de contas, ele não pode fazer o seu serviço sem ter a mídia e o judiciário acabando com a vida dele. População que cada vez mais fica refém dos criminosos, enquanto isso o STF está fazendo o quê? Liberando criminosos de líderes de facções. E é o seguinte, não precisa ficar preocupado se a minha fala talvez possa te assustar, Nicolas, mas espera aí, será que ter uma polícia mais ostensiva contra o crime vai resolver? É claro! Se você é um trabalhador, não se preocupe.
A polícia não vai entrar e invadir a sua casa de uma hora para outra, não. Agora, se você nesse país for estuprador, pedófilo, corrupto, se você for traficante, você tem que se ferrar. E é nisso que eu acredito agora. Desde quando a gente, nós, deputados, senadores, cidadãos comuns, largamos a segurança pública? Porque, afinal, os criminosos cada dia estão mais à vontade de cometer crimes. Será que a vida de um policial que sai de dia e não sabe se volta à noite vale menos do que a sua? Que caramba de país é esse? Que gasta milhões, bilhões em viagens no exterior com um presidente que nos desonra e não tem o capacho de dar um investimento para a segurança? Passa aqui, Coronel Zuco, Sargento Gonçalves, pessoas da PRF, da Polícia Federal, da Polícia Militar, nos corredores aqui pedindo em Pires investimentos para a segurança pública, para ter uma viatura, para ter um armamento digno. Agora, por que eles estão preocupados com isso? Porque está se lixando para esse país. Ah, Nicolas, mas o Bukele fez isso num país pequeno como é El Salvador. Horas. Vamos dar autonomia para os governadores, vamos voltar às pautas aqui nessa casa, como a prisão perpétua para pedófilo, para estuprador, como, por exemplo, obrigar presidiários a trabalharem, como, por exemplo, reduzir a maioridade penal, porque é inacreditável, né? O moleque pode roubar, matar, ser ali, né, o foguetório ali, pode ser tudo o que for, aviãozinho do tráfico, mas ele não pode arcar com as suas consequências. Mas com 16 anos, ele vai lá e vota no presidente para poder decidir o futuro do nosso país. Eu fico assim, de fato, abismado e puto de saber que aqui não falta dinheiro, não. Júlia Zanata, o que falta aqui nessa casa não é dinheiro para investir em segurança pública para poder gerar paz nesse país, não. Sabe por quê? Muito se discute aqui sobre trazer saúde, educação, turismo, lazer para o país, mas sem paz não há nenhum desses direitos subsequentes. Como que você vai garantir uma educação de qualidade se no meio do caminho seu filho pode tomar um tiro de bala perdida? Como que você vai ter uma saúde que presta se você tem ali diversas pessoas que estão ali vítimas de crimes? Como você vai garantir um lazer se uma pessoa está parada ali na beira ali de uma praia e é fuzilada? A pauta da segurança pública e segurança no nosso país tem que ser a primeira, porque os bandidos estão tranquilos enquanto a população está refém da bandidagem. Ou a gente combate os criminosos, ou eles vão nos amordaçar, vão matar os nossos familiares, e não acho que é preciso com que um parente, talvez, de um grande líder possa sofrer um atentado nas mãos dos criminosos para que a gente abra os olhos, que a gente precisa meter o ferro em bandido. Não acredito nesse papinho da esquerda de, tem que socializar o caramba. Se não tem condições de viver em sociedade, fica na cadeia e acabar com essa progressão de regime. Meus parabéns, passou pela dosimetria, deu 12 anos, fica 12 anos na cadeia. Quando você terminar os 12 anos, você sai. Até lá, você fica. Caso contrário, a gente não vai ter paz nesse país. Essa é a minha ideia para esse país e que vergonha desse governo atual. Obrigado. Tá aí, pessoal, o Nicolas Ferreira indignado com tudo isso aí que tá acontecendo. E agora, eu quero saber o comentário de vocês. Escrevam aqui embaixo, durante o vídeo, o que vocês mais ficaram, assim, chocados com o que vocês ouviram. Além disso, é importante demais que vocês deixem o like e compartilhem esse vídeo para mais pessoas. Gente, a rede social tá aí para isso, pra gente conseguir interagir, né, poder expor aqui para vocês alguns pontos e opiniões. Eu sempre procuro trazer aí algumas opiniões em cima do que eu tô trazendo aqui de informação, porém, por vezes é até difícil eu conseguir expressar alguma coisa, né? Olha só a que ponto chegamos. Bom, eu vou ficando por aqui, mas fica ligadinho porque logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.